dando a continuidade, vamos para o outro estudo. Muito bem, nós vamos então aqui, irmãos, nós tínhamos estudado já aqui em 2 Reis, vimos sobre a vida de Salomão, depois vimos Roboão e a divisão do reino, nós já vimos isso. Agora nós vamos ver em 2 Reis, o terceiro rei, Abias, e a batalha contra Israel. Então Abias estava prestes a perder a batalha, estava cercado de todos os lados, quando o povo clama ao Senhor. E o que acontece? Deus manda livramento de forma miraculosa. Então Deus livra Israel, Deus livra Judá, certo? Então aqui, irmãos, o povo, podemos dizer que a batalha, Abias e a batalha contra Israel. Israel aqui não é o povo de Deus. Israel aqui, Judá que é o povo de Deus. Porque o reino foi dividido entre Judá e Israel. Israel logo se afastou. Lembra do pecado de Jeroboão? Então ele fez 2 bezerros de ouro, colocou em 2 lugares, pegou sacerdotes que não eram levitas, já esse aqui é o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Então lembra então, que eles continuaram falando que Deus é o Deus, era seu Deus, mas fizeram imagem de escultura para adorar esse Deus, certo? E quando chega lá no tempo de Acabe, nós vamos ver que piorou a situação, ok? Então, nesse caso aqui, Deus continua abençoando eles, continua trabalhando com eles, mesmo eles tendo afastado, certo? Lembra lá de Elias, né? Nós vimos lá no tempo de Elias, como Deus abençoou grandemente, foi em Israel, certo? Mesmo eles estando afastados, tempo de Elias, que foi lá o tempo de Acabe, certo? E Deus continuou trabalhando com eles, mas eles estavam completamente longe de Deus. Então, nessa batalha, então, Israel perde. Perde para Judá. Abias era rei de Judá. Então, eram 400 mil homens de Judá contra 800 mil de Israel. Então, essa batalha, né, naquele tempo, era uma batalha de homem a homem, né? Então, não era, nesse tempo aqui, a pessoa ia na guerra mesmo, era homem a homem. Não era drone, não. Hoje as pessoas não vão nem na guerra, né? Aqui era homem a homem. Então, Judá prevaleceu contra Israel, que perdeu, né? Israel perdeu 40 mil homens na frente, né? Porque foi em 2, e na retaguarda. Então, Judá foi salvo pela intervenção divina, porque ele clamou ao Senhor. Então, muitas vezes no Velho Testamento, o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos. Interferia nas batalhas, interferia nas vitórias, né? Principalmente aquele que buscava ele, aquele que clamava a Deus. Depois do rei Asa, do rei Abias, nós temos o rei Asa, que é rei de Judá também. Outra característica do livro de 2 Crônicas, ele se dedica mais aos reis de Judá, certo? Então ele não fala dos reis de Israel, mas os reis de Judá. E Asa foi também um bom rei. O que ele fez? Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos e ordenou Judá que buscasse o Senhor. Então, vocês podem observar que até mesmo em Judá havia, então, altares de deuses estranhos. Certo? Então, altares que para outros deuses. No tempo dele, então, ele foi lá e aboliu esses altares desses deuses. Quebrou as colunas, ele realmente fez uma reforma bem grande também.
quebrou as colunas, cortou os postes ídolos e ordenou a Judá que buscasse o Senhor. Então ele destruiu tanto os altares desses deuses, como as colunas que eles faziam para adorar, e aboliu o desvio do povo de Judá. O que acontece na reforma religiosa sob o comando de Asa? Então, Asa, ele ordenou a Judá que observasse a lei e o mandamento. Então, isso aqui também é uma coisa importante. Ele ensinou a palavra de Deus, falou para eles realmente observar a lei. Então é importante, porque o povo, naquele tempo, não tinha Bíblia como nós temos hoje, né? Assim, gente, vocês observam a Bíblia, vocês façam tudo que ela está mandando, tudo, mas eles não tinham ela em mão. Só dependia da memória. Só dependia da memória. Aquilo que eles lembravam que alguém tinha falado. Certo? Então, a pessoa esquecia muito fácil. Então, eles estavam assim. Então, aboliu todas as cidades de Judá, o culto dos altos e os altares de incenso. Então, isso aqui já tinha falado. Depois disso, houve paz no seu reino. Então foi uma vitória, né, espiritual, foi uma reforma espiritual muito, muito boa também. Depois disso, Asa vence uma outra batalha, a batalha contra os etíopes. Então veja, nessa época já tinha os etíopes, né? Então ele tinha um exército de 1 milhão de pessoas. Então era muito maior do que o de Israel. O de Israel era 800 mil, lembra? Aqui é 1 milhão, certo? E ele vence essa batalha porque ele busca o Senhor. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou e despojaram os seus inimigos. Então aqui mais uma vez Deus abençoa Asa porque ele busca o Senhor. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então isso aqui é o que ele fez. Até nas cidades de Efraim que ele tomou de Israel. Certo? Lembra que Efraim já é um dos que seguiram o povo de Israel. Certo? Efraim, que era filho de José, lembra disso, né? Então, só que ele tomou essa cidade. E também limpou a cidade também da idolatria. Congregou todo o Judá e Benjamim. Então lembra importante Judá e Benjamim, que eram os representantes dos 2 primeiros reis, né? Judá e Benjamim. E também os de Efraim, da onde ele tinha tomado ali. Então, Judá, Benjamim e Efraim. Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele e veio para ele, né, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então veja, muitas pessoas do reino de Israel foram para Judá, porque eles estavam vendo que havia uma grande idolatria em Israel. Então, gente de Efraim, de Benjamim, de Simeão, certo? Desertaram e foram para Judá, porque eles queriam servir a Deus. Ok? Então a gente vê um princípio muito grande aqui. O princípio da a pessoa, ela vai servir se a gente ficar em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar vai servir a Deus. Então, Deus está acima dos laços familiares. Isso é muito importante. Então, nós podemos lembrar disso. Não podemos esquecer disso. Então, quando a pessoa se converte, às vezes, por exemplo, as religiões, das familiares lá são de uma seita religiosa, suponhamos, e a pessoa não é que vai cortar laços com a família,
Vai cortar laço com aquele tipo de religião, certo? Então ele vai continuar tendo laços familiares, no sentido vai na casa da pessoa, tudo, mas ela não vai poder seguir a mesma religião, certo? Daqueles. Pode falar. Aí eles vêm para a religião dele e você larga as palavras só na amizade, não sabe disso. Aí você é batista, ele é de 7º dia, e ele fica que é a 7, pode ir com a tarde mesmo. Se você vê que está tendo problema, aí sim. Mas você tem que tomar posição. Quando você toma posição, por exemplo, os parentes gostam muito de ir no dia de domingo, na sua casa. Toma posição. Não, dia de domingo é dia de eu ir para a igreja. Esse horário, eu estou na igreja. Se você quiser ir à parte da tarde, suponhamos, tudo bem. Entende? Então, deve estar acima. Esse princípio também está no Novo Testamento, viu, irmãos? E logo os parentes vão respeitar a gente, quando eles sabem. Então, é assim que vai acontecer. Congregou todo isso Benjamim, também Efraim, Manassés, Simeão, porque eles detalham lá, né? Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Ok, então, Asa então fez um bom reino, foi? O rei Asa também depôs Maaca, sua mãe, e tirou a dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Então, ele realmente fez algo que até a própria mãe, ele tirou ela de ser rainha, certo? Porque ela estava sendo idólatra. Então, isso aqui ele, como tinha autoridade, ele fez isso, né? Destruiu-lhe a imagem e a fez em pó, e queimou o vale de Cedron. Agora, é claro que como rei ele podia fazer isso, tá? Porque ele queria limpar o país, era a responsabilidade dele fazer isso. Claro que você não vai fazer isso lá, se a sua mãe é idólatra, tem seus ídolos lá, né? Suponhamos, né? E você vai lá e destrói o santo dela lá, você vai criar uma encrenca muito séria, né? Então, aqui é um princípio que a gente tem que ver, ó, não é? Ele como rei, ele era obrigado a fazer isso, tá? Ele usou a autoridade de rei. Ele usou a autoridade de rei. Que é correto. Exato. A autoridade pai também, né? Quando minha família se converteu, eu era católico, meu pai converteu primeiro. Aí minha mãe tinha uns bonequinhos dela, aí meu pai pegou e jogou no mato. Foi autoridade de marido, né? Minha mãe achou ruim, mas na hora, mas depois ela entendeu. Certo. Ainda bem que foi pro lado certo, né? Agora a pessoa fosse o contrário aqui. Aí alguém vai lá e acha os pedaços dos bonecos e fala assim, a senhora é parecida. É um milagre. Foi alguém que se converteu, né? Então eu vou mais. Esse 2 é de andar igual um carro, né? Vai viração. Então isso é importante, gente. Aqui a gente distinguir quem era ele, né, nessa situação. Os altos, olha aqui agora, porém, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Então, só não tirou esses altos aqui, né? Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Agora vamos do lado negativo de Asa. Infelizmente tem o seu lado negativo. É bom que a Bíblia não esconde os pecados dos seus, né? Ela fala dos feitos, olha, foi um bom rei. Certo, agora qual que é o problema dele? Houve uma guerra entre Baasa, rei de Israel, e Asa, rei de Judá. Então aqui é o mesmo Israel e Judá, né? Baasa edificou Ramá, que é o rei de Israel, cidade que ficava fronteira na entrada principal, 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Por causa da topografia e a fortificação da cidade,
esta ação certamente bloquearia qualquer tráfico do norte que se dirigiria a Jerusalém. É como se tivesse feito um cerco, quase que, né? Então ele edificou uma cidade lá, tinha que passar pela cidade deles, que era Israel. Foi a estratégia de Baasa, rei de Israel. Agora, esse aqui que é o problema, o pecado de Asa. Ao invés de buscar o Senhor, ele alugou o rei da Síria. E o rei da Síria deu ouvidos a Asa e Israel deixou de construir Ramá, segundo o rei 16. Então, quer dizer, ele fez aliança, né, podemos dizer assim, com o rei da Síria. Mas não consultou o Senhor. Lembra que Deus livrou ele? Foi lá em relação ao rei de Israel também. Ele orou, era 800 mil homens de Israel, 400 dele. Ele orou e Deus deu libertação. Depois, contra a Etiópia, né, era 1 milhão de homens. E ele foi lá. No caso da Etiópia, não fala quantos ele tinha. Mas ele orou a Deus, Deus deu livramento. Nesse caso, ele não orou. Ele foi procurar a ajuda de outros homens. Certo? Esse que foi o grande problema, o grande pecado dele. Então eles deixaram de construir. Ele venceu. Deixou de construir a cidade. Certo? Só que então o que acontece? Anani, que é um profeta lá, repreende Asa, pois o Senhor o teria livrado de Israel e também do rei da Síria. Então aqui ele perde, porque ali era a Síria que estava junto com Israel e Israel. Se ele tivesse orado ao Senhor, ele teria vencido os dois reinos. Ele ficou com medo. Em vez de orar ao Senhor, ele fez acordo político. Certo? E Deus agora vai repreendê-lo. E Deus fala assim, você teria se livrado tanto de Israel como também da Síria. O problema maior foi quando ele foi repreendido, ao invés dele reconhecer, de se arrepender, ele prendeu Anani no cárcere. Ele prendeu ele. E a consequência disso, ele ficou doente dos pés. Não fala, só fala que ele ficou doente dos pés, não fala que doença que é essa, né? E no 39º do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas aos médicos. Não entrava, ele recorreu ao Senhor. O mais velho esqueceu do Senhor. Quer dizer, é uma coisa que a gente olhar para nós mesmo. Exato. Quando a gente está mais velho, está esquecendo do Senhor. Isso quer dizer que nós temos que vigiar, não é? Eu não posso viver do passado. O que eu fui. Eu fui tão fiel quando jovem e tal. Fui fiel quando meia idade e tudo. Você tem que ser fiel agora que é velho. Né? Isso é para mim, né? Que passou de 60, né? Tem que ser fiel agora. E vocês, como jovens, tem que ser fiel até agora, né? Até quando for velho também. Hã? Você foi os 2 vezes, você colocou na mão de Deus, Deus entendeu. Deus foi depois espiritual e falou, se ele falou 2 vezes, eu vou ficar. É igual nós na vida também. Você pôs na mão de Deus, mas depois você quer ajudar Deus. É verdade. Então o pior foi o que ele fez com o homem de Deus, que foi falar com ele, né? Ele prendeu ele, cometeu uma injustiça, certo? E aí, como consequência, ele ficou doente, né? Essa doença dos pés pode ser que esses médicos não conheciam os antibióticos que tem hoje, não conheciam a penicilina, né? Então, talvez foi uma infecção, uma coisa assim. Não tinha tratamento assim, mais tão eficaz naquele tempo. Podia ser uma ferida que ficou infeccionou, que a pessoa podia morrer. Né? Então, é isso que...
Ou gangrena, assim, mas a Bíblia não fala o que era. Né? Vai falar que foi dos pés. Então, provavelmente alguma infecção. Então é o seguinte, se ele tivesse confiado nessa doença, talvez ao Senhor, Deus o teria curado também. Mas ele confiou nos médicos. Não estou dizendo, irmãos, não podemos dizer que é um princípio assim, eu não devo recorrer aos médicos? Sim, você vai recorrer aos médicos, mas olha, quem deu a sabedoria para os médicos foi Deus. Você nunca pode lembrar, pode esquecer, quer dizer, que Deus é que vai te curar, mesmo usando os médicos. Certo? Claro que a ciência hoje está bem desenvolvida na área médica, tudo, certo? Mas ela tem também seu limite. Ela tem seu limite, tem certo momento que a ciência não pode fazer mais nada. Entende? Dado como morto, estava no necrotério, e aí eles viram que ele estava vivo, passando fantástico. E aí o médico não sabe explicar o que aconteceu quando ele morreu de novo. Isso. Essa história, os irmãos viram essa história aí? Não. O nenenzinho foi dado como morto no hospital, mas estava para ser no necrotério lá para ser velado, né? Aí a moça lá do necrotério chegou para arrumar ele lá, aí ele falou assim, esse menino tá vivo, ela viu ele mexendo lá. Aí passando fantástico. Aí chamaram as enfermeiras, aí tava vivo mesmo, me ligou pra mãe, aí os médicos do hospital não sabem, que ele estava morto, mas não sabe se ele ressuscitou, o que aconteceu. O médico não sabe explicar. Talvez uma parada cardíaca mais tempo, né? Deus ressuscitou. Pensar, a mãe tava tipo, o filho morreu e depois viveu de novo. Não sabe nem dizer quem tá. Esse menino ia ser velado. Ok. Bom. Agora nós temos aqui a história de Josafá. Josafá, suas reformas e seus erros. Também aqui nós vamos falar sobre as coisas positivas de Josafá e as negativas. Então, o reinado de Josafá foi entre os anos de 873 e 845 a.C., e Josafá preparou a nação militarmente para qualquer ataque, principalmente vindo do reino do norte, Israel. Então Josafá preparou-se para os ataques. Ele preparou o povo para a guerra. Então o povo estava preparado. Isso está errado? Não está errado. Certo? Então a pessoa preparou, está preparado para a guerra. Isso não quer dizer que não deixou de confiar no Senhor. Então eu vou fazer a minha parte, que eu posso fazer, mas eu vou saber que Deus é que vai dar a vitória. Então, porque Deus às vezes dá a vitória militarmente para um povo menor, menos gente, como fez com os antecessores dele. Josafá promoveu 3 ações estratégicas espiritualmente. Então ele obedeceu ao Senhor. Vamos ler aqui, irmãos. Os irmãos abrem lá em 2 Crônicas, todo mundo abre em 2 Crônicas. Então nós vamos ler esses versículos. Rapidão, todo mundo abre 2 Crônicas, vocês vão ler para mim. 17:2. Quem achou 17:2, lê para nós. Segundo Crônicas. Os soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Ok? Então está mostrando aqui a estratégia militar que ele teve. Ele obedeceu ao Senhor, segundo Crônicas 3:3-6. 2 Crônicas 3:17, 2 Crônicas 17, 3-6. Tudo é 17. O Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de seu pai, não buscou os Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, não seguiu as obras de Israel. O Senhor conformou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória com abundância. Exaltou-se o seu coração no caminho do Senhor, e ainda mais tirou os altos do posse do Judá. Amém. Você leu 6, né? Então você já entra aqui, eliminou o falso culto da terra prometida. Quer dizer, ele eliminou os altos, né? Ele enviou mestres
que ensinasse o povo a lei. 17, 7 a 9. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes, e Raal, e Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinar nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semir, Ramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tob e Adonias, Levi. E com eles os sacerdotes, Elissamã e Jeorã, que ensinaram em Judá, tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Ok, então essa estratégia também foi excelente. Por quê? Ele não somente tirou a idolatria, mas ele ensinou o povo a palavra de Deus. Ele ensinou a respeito da lei do Senhor, que deveriam obedecer. Então o povo ficou sabendo por que ele fez, o que ele fez e por que ele fez. E que eles não deveriam construir de novo. Certo? Então isso é muito importante. O povo, as pessoas têm que conhecer. A palavra de Deus tem que ser ensinada. Certo? A estratégia espiritual de Josafá atingiu o propósito almejado. Ele invocou a bênção e a proteção de Deus, tal como Abias e Asa. E veio o terror sobre todos os seus reinos. Então aí ele prevaleceu no trono, então as outras nações ficaram atemorizadas, porque ele realmente fez a vontade de Deus. Ele prosperou em riquezas e construções também. Ele fez muitas obras, muitas riquezas, muitas construções. Está registrado lá no 17, 12 e 13. Certo? Aqui está o erro de Josafá. Qual foi seu erro? Aparentar-se com Acabe, rei de Israel. Lembra? Vamos ver quem era Acabe. Acabe era, como chamava a esposa de Acabe, rei de Israel? Jezabel. Jezabel, ela introduziu, na verdade, o rei Acabe, ele simplesmente era um rei mais, a mulher dominava ele, né? Ele deixou que ela trouxesse a adoração de Baal, de Astarote e outros deuses para a terra de Israel. Para você, meus irmãos, verem o seguinte, o pecado de Acabe foi bem mais grave do que, os dois foi grave, né? O pecado de Jeroboão foi que ele fez os ídolos, falou assim, esse é o seu Deus que tirou da terra do Egito. Então ele não negou que Deus de Israel é aquele Deus que tinha tirado da terra do Egito. Agora Acabe, junto com Jezabel, ele introduz outro Deus. Esse aqui é Baal. Não tem nada a ver que tinha tirado ele da terra do Egito. Mas Baal também é Deus. Vocês podem adorar Baal. Baal também é poderoso. Baal também faz isso, faz aquilo. E começou a ensinar a doutrina de Baal e dos outros deuses. E Josafá aparenta-se com Acabe, rei de Israel. Quando Josafá era rei de Judá e Acabe, rei de Israel, fez Josafá aliança com Israel e tomou a filha de Acabe, chamada Atalia, como esposa de seu filho Jeorão. Então, Jeorão, que era filho de Josafá, teve como esposa a Atalia, filho de Acabe. Certo? Era um acordo político? Era. Só que isso vai trazer consequências muito graves. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que não devia se misturar. Ah, mas ela era de Israel também. Irmãos, aqui, olha, por mais que tenha a ver alguma coisa, Acabe-se lá de Israel, mas está tão afastado de Deus que não pode nem ser considerado. Jezabel não era, então é família, né? Então, meus, fez uma aliança militar com o perverso Acabe, e essa insensatez trouxe alguns resultados para Judá. Quais resultados? Então, veja o que Josafá trouxe. Ele traiu a ira de Deus para Judá. Aquele problema que era de Israel,
passou a ser de Judá também. Qual que era o problema de Israel? Idolatria. Deus Baal, outros deuses. Ela casou com a filha de Jezabel. O filho dele casou com a filha de Jezabel. Certo? Que era idólatra, que era adorava Baal. E com certeza essa mulher trouxe também, a filha trouxe esse ensinamento da mãe. Então, depois que Josafá morreu, e ela se tornou, então, rainha. Certo? Hã? E aí tem essas consequências, olha. Se tornou rainha, e com a morte de seu marido, então, na verdade, quando Josafá morreu, o marido dela se torna rei. Tá? Então, ele se torna rei, mas ele morre antes dela. Então ela se torna rainha, então também, né, como rainha, então. Então, com a morte de seu marido, que é o filho de Josafá, ela se apossou do trono e matou quase todos os descendentes de Davi. Quase todos os descendentes reais de Davi. Então, quando eu falo todos os descendentes reais, né? Ele trouxe, então, essa grande maldição sobre Israel por causa de um ato lá de quem? Lá atrás. Do pai, não, do avô. Do avô. É que o pai que casou, né? Mas quem fez ele casar foi o avô. Exato. Então, mas é consequência também dos atos, né? Então ele matou quase todos os descendentes de Davi. Então a Thalia levou os ídolos ímpios de Israel para Judá, ou seja, a adoração a Baal, o que levou Judá à destruição e ao exílio de Babilônia. Então, irmãos, e essa idolatria, depois Israel não ficou curado dela, só ficou curado dessa idolatria só depois do exílio. Porque realmente foi introduzido lá. Agora, claro que depois vai ter o outro rei lá, que é o Josias, né? Que vai fazer um limpa também em Israel. Nós vamos chegar lá nesse rei, nós vamos ver como Deus vai usar esse homem. E vai até adiar, só que não vai impedir, mas vai adiar o cativeiro de Judá. Então é isso, irmãos. Quando a gente vê, então, que como Josafá se torna amigo de Acabe, que era um péssimo amigo, né, no caso. Então nós temos aqui uma lição muito grande. Que amigos nós temos? Certo? Nós podemos ter colegas, nós temos que conviver com todas as pessoas. No trabalho nós temos que conviver com vários tipos de pessoas. Mas amigo, eu tenho que escolher meus amigos. Eu não posso ter amigos que vai me levar para baixo, que não respeita, por exemplo, o que eu acredito, que fica zombando e coisa desse jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que tipo de amigo você vai ter? Ok? Veja, vamos ver aqui ó, essa amizade dos dois. Olha para você ver como é que Acabe não era amigo dele nada, né? Josafá visita Acabe em Samaria. Então Acabe persuade a Josafá a sair com ele na guerra em Ramote Gileade. É onde Acabe, os últimos dias de Acabe, onde Acabe será morto. Josafá, então, não consulta a Deus se deveria ir na guerra e já começa a fazer, então, não, o meu povo vai ser o seu, eu vou contigo à guerra. Serei como tu és, meu povo como teu povo, iremos contigo à peleja. Mais uma vez, então, aqui, mais uma falta de sabedoria aqui de consultar o Senhor. Então, às vezes nós queremos agradar as pessoas
e não a Deus. Isso é um grande problema. Ele quis agradar a Acabe. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Depois de ter aceito, Josafá pede que Acabe consulta ao Senhor e Acabe acaba sendo enganado pela boca dos falsos profetas. Josafá, não satisfeito, procura saber se não tinha algum profeta do Senhor. O profeta Micaías prevê a ruína de Acabe. E aí ele vai explicar ali, lembra aquele tempo lá? Serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Acabe, então, olha aqui, é o grande amigo dele. Ele acaba dizendo o seguinte: eu vou ficar disfarçado, você fica com as vestes reais. O que Acabe queria? Ele queria que o Josafá fosse morto, eles ficariam satisfeitos porque morreu o rei. Exato, poderia assumir os dois. Entende? Não é nada bobo ele. Só que o Senhor já tinha determinado a ruína dele, né? Os profetas Micaías, profeta Micaías, né? Porque o outro estava falando para ele ir, mas para morrer, né? Então, lembra o que aconteceu? Uma pessoa pega uma flecha, um arco e a flecha e joga a ermo. E acerta justamente o rei Acabe, né? Então, primeiro eles vão reconhecer que Josafá não era o rei de Israel e deixa de persegui-lo. O Senhor o livrou. Porque ele grita ali naquele momento que o Senhor ajudar, e o Senhor, na sua misericórdia, ajudou ele. E fez com que ele não continuasse indo atrás dele. Então, ele confiou no amigo, o amigo trai ele, e o Senhor é que o livra. Certo? Mas o Senhor cumpre a sua palavra com Acabe, sendo ele morto naquele dia. Então o Senhor livra Josafá e o Acabe morre. Então ele é um péssimo rei. Então, irmãos, podemos aprender com isso, essas lições. Não, esse é outro. Ele morreu com o arco da flecha. Aí ele não morreu na hora, mas depois morreu. Depois, porque primeiro ela caiu de cima lá, eles jogaram, ele pediu pra jogar, né? Só olhando aí. Tinha um cara que Deus mandou ele matar. Eu esqueci o nome dele. Quem matou a Jezabel? Não, foi eu. Eu não lembro mais. Aí ele falou, ele jogou e passou as capas. Mas ela vai sobreviver muito tempo, só depois que ela vai morrer. Ele morre primeiro que ela. O Acabe morre primeiro que ela? Acabe morre primeiro que ela. Ela morre depois dele. Não. É porque aí depois que eles vão... É outro rei de Israel, eu acho. Vocês ficam voltando ali. Acho que é Jeú, se não me engano, é Jeú. É Jeú. Que é rei de Israel, não é rei de Israel. De Judá, não. Então, irmãos, aprendemos com isso o seguinte, algumas lições, né? Ser sábio quando jovem, quando meia-idade, quando velho. Fica na presença de Deus todas as idades. Não deixe de vigiar. Certo? Cuidado com seus amigos, cuidado com as amizades. Verdadeiro amigo não te coloca na fria, tá? Cuidado com os presentes. Viu? Põe a roupa bonita, você vai ser ele e tal. Tem que ter um presente para te matar. Bom, então é isso. E assim nós encerramos, não o livro, encerramos essa parte. Semana que vem vai ter mais sobre 2 Crônicas.